As pessoas não são iguais nunca. A gente pode começar com essa questão que é bem abstrata e bem metafísica. Ninguém é igual a ninguém. Ao mesmo tempo, é claro que existem semelhanças entre nós. Do ponto de vista, digamos, de uma reflexão sobre as essências, a gente sempre pode justificar tanto a semelhança quanto a diferença. Agora sim, do ponto de vista dos direitos, é claro que mulheres e homens não têm direitos iguais. É claro que a sociedade que a gente vem chamando de patriarcal, que é a sociedade da dominação masculina, tem gente, aliás, que nem gosta mais de usar esse termo patriarcal. Eu acho que ainda vale a pena, porque ainda reflete um sistema, um todo, que é linguístico, que é prático, que é metafísico, que é epistemológico, que é terminológico e que define, afinal de contas, que os homens têm um lugar primário, as mulheres têm um lugar secundário, os homens têm um lugar essencial, as mulheres têm um lugar inessencial na ordem da cultura. E claro que isso também se reflete na esfera política, na esfera do direito, na esfera da justiça e é nessa esfera que é a esfera do nosso cotidiano, que é a esfera da ética. Então, também, não apenas do ponto de vista da política, das nossas relações institucionais, das nossas relações no âmbito da esfera pública, mas também no âmbito mais miúdo da esfera privada, nesse lugar onde nós estabelecemos contato uns com os outros. Nós podemos medir o machismo nas nossas relações mais simples, nas nossas relações mais miúdas, mais cotidianas, no contato com os nossos amigos, no contato com os nossos colegas de trabalho, no contato, enfim, com um homem qualquer com quem a gente cruza na rua, dentro de um ônibus, num metrô, andando, enfim, passeando num lugar qualquer, no shopping center ou até mesmo dentro da igreja. Então, todas as nossas relações, as mais miúdas, as mais simples, as mais cotidianas, estão marcadas por esse miasma, vamos dizer assim, do patriarcado, por essa regência, por essa vigência dessa diferença entre homens e mulheres, que não é uma diferença essencial, não é uma diferença natural, pura e simplesmente, mas uma diferença cultural, uma diferença que é promovida, patrocinada pelas próprias pessoas, que deriva também das crenças que as pessoas têm nelas mesmas, relativamente ao que elas são, ao que elas vivem e ao que significa esse mundo no qual a gente está. O discurso antifeminista, ele faz parte da história do patriarcado, ou seja, da dominação masculina contra as mulheres. Quando a gente fala as mulheres, também a gente está falando todos aqueles que foram marcados como mulheres dentro dessa tradição. E todos aqueles que têm um nexo muito forte com a questão do feminino, os homossexuais, os travestis, os transexuais, ou seja, tudo aquilo que é da esfera do chamado feminino foi abominado, foi violentado por esse cenário discursivo, simbólico e prático que é o patriarcado, essa coisa que eu estou chamando aí de patriarcado. Então, o feminismo, ou melhor, sempre a lógica da dominação masculina sempre precisa necessariamente atacar o feminismo. E um dos jargões que rolam por aí, que as pessoas falam, é que o feminismo é ultrapassado. Ai, que fácil, né, dizer que o feminismo é ultrapassado. É muito fácil falar isso. E as pessoas adoram falar isso porque elas adoram odiar o feminismo, porque o feminismo é revolucionário. Então, todos os conservadores vão odiar o feminismo. Nunca vi um conservador gostando do feminismo. O feminismo é para aquelas pessoas que gostam de transformações sociais, de mudanças, que gostam do espírito revolucionário. O que é o espírito revolucionário ao qual eu estou me referindo? É o espírito de uma transformação na direção das liberdades individuais que respeitem ao mesmo tempo a coletividade. Claro que o feminismo é uma política, ao mesmo tempo o feminismo é uma ética. É essa ética que entre homens e mulheres ou entre pessoas singulares vai exigir respeito. Aliás, historicamente, todos os avanços sociais que nós conhecemos estão ligados ao feminismo ou aos impulsos feministas da nossa história. Por exemplo, o que as mulheres não sabem, as mulheres que hoje são médicas, advogadas, administradoras de empresas, as mulheres que simplesmente podem ir e vir
as mulheres que têm o direito mais básico de ir e vir, de se divorciar, enfim, essas mulheres, elas não sabem o tanto que elas devem ao feminismo. E no caso dessas mulheres que estudaram, isso é muito importante, porque uma das primeiras reivindicações do feminismo na sua história, desde a Idade Média, aliás, desde a Antiguidade clássica, greco-latina, e da Idade Média, e depois na Idade Moderna, foi a reivindicação pela educação das mulheres. As pessoas acham que a educação das mulheres surgiu, sempre esteve aí, que sempre foi possível, como foi possível para os homens, mas não é verdade. As mulheres tiveram que conquistar a educação, a sua própria formação, a sua própria escolaridade. E isso só foi possível a partir da fala e da reivindicação das mulheres que se autoproclamaram feministas, historicamente. E isso é uma coisa importante. Que as mulheres se autoproclamem feministas, que elas digam, eu sou feminista, é importante porque elas marcam um lugar político, claro, um lugar também institucional, mas é um lugar de criação de sujeito histórico. Tipo, eu tô me dizendo agora feminista para marcar um lugar da minha própria liberdade em nome de uma causa que é a causa das mulheres que foram oprimidas, maltratadas, subjugadas, violentadas, mortas pelo sistema chamado, então, aqui nesse contexto de patriarcado.